na palavra. No livro de Atos, capítulo de número 9. Hoje eu quero fazer uma leitura bem simples, apenas a parte de um versículo. Capítulo 9, versículo de número 5. Que nos diz assim. Atos, capítulo 9, versículo de número 5. E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus. Quantos podem dizer amém? Amém. Quem és, Senhor? E ele disse: Eu sou Jesus. Quantos necessitam de oração? Pai querido, soberano Deus, nós louvamos o teu nome, Senhor, e te agradecemos por estarmos aqui, Senhor, diante de ti neste momento. Somente tu, Senhor, és digno de honra, de glória e de louvor. Pai querido, precisamos e necessitamos ouvir a tua voz. Fala conosco, Senhor. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Agora põe um som igual que estava no outro. Não fica diferente. Irmãos, nesta noite, Deus colocou no meu coração esta palavra. Pela manhã, quando eu estava meditando na palavra de Deus, preparei uma outra mensagem, um outro assunto que está no Velho Testamento para trazer à igreja. Agora à tarde eu fui atender o nosso pastor presidente e estive com ele aqui em uma cidade próximo à cidade de Sapé, para tratar de algum assunto para o bom andamento da obra de Deus naquela cidade. E após a reunião, eu já saí direto aqui para a igreja. Porém, no caminho, retornando, eu sozinho, dentro do carro, dirigindo, e veio ao meu coração esta palavra. E na hora aqui da oração, eu fiz algumas anotações do que Jesus estava falando comigo dentro deste versículo. E eu me lembrei justamente desta palavra: Eu sou Jesus. E até após a palavra, eu gostaria que a mocidade, irmã Sandra, repetisse o mesmo hino, viu? Que vocês cantaram. E aqui nós encontramos, irmãos, esta palavra em que Jesus se revela a Saulo, que era, naquele momento, um perseguidor da igreja. E Jesus se revela a ele quando ele pergunta quem ele era. E ele diz: Eu sou
Jesus. Uma palavra que parece tão simples, alguém dizendo o seu nome, mas quando se trata de Jesus, um nome que é sobre todos os nomes, do qual todo joelho um dia irá se dobrar diante deste nome, o nome poderoso de Jesus. E ele dizia: eu sou Jesus. Uma certa vez, Jesus, reunindo os seus discípulos, lá no livro do Evangelho segundo escreveu São Mateus, no capítulo 16, Jesus reúne os seus discípulos naquele momento e pergunta aos seus discípulos o que os homens diziam, o que os homens estavam falando a respeito do Filho do Homem, a respeito dele, o que é que os homens estão dizendo a meu respeito. E eles começam a dizer, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias. E Jesus vai ouvindo o que o povo estava falando a respeito dele. Primeiro trataram a Jesus dizendo que ele seria João Batista. Por quê? Porque João Batista foi aquele que veio como o último profeta. Ali em João se encerra a lei e se encerra o ministério dos profetas. E nós observamos, irmãos, que quando se fala de João Batista, nós vamos encontrar João Batista com uma mensagem. João Batista, ele veio trazendo um batismo nacional para os judeus, um batismo para o arrependimento da nação, de maneira que uma certa vez mandaram até João, lá na margem do Jordão, procurar saber de João quem ele era. E chegaram para João e disseram: quem és tu? E João rapidamente ele diz: eu não sou o Cristo. Mas eles queriam saber quem era João, e ele diz: eu não sou o Cristo. E eles começaram a perguntar se João era um dos profetas antigos, Elias, porque as suas vestes eram parecidas com as de Elias. E ele disse que não era. E perguntaram: então o que tu és? Ele disse: eu sou uma voz que clama no deserto. Mas João, quando ele disse: eu sou uma voz que clama no deserto, João ele também passou a dizer que após ele viria um que era mais poderoso do que ele. E ele estava ali pregando, ele estava dizendo, e ele simplesmente estava dizendo: eu sou uma voz, e uma voz que clama no deserto. Mas quando nós olhamos, irmãos, esta voz que ia preparando o caminho do Senhor, João ele olhava para o povo, para aqueles que muitas vezes iam, para ver se encontrava também em João alguma coisa que eles pudessem condená-lo. João olhava para eles e dizia: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Ele era uma voz, mas era uma voz dura, era uma voz forte,
Uma voz que até mesmo para o governante, ele chegou a dizer: não é lícito possuir a mulher do teu irmão. Então era uma mensagem de uma voz que era uma voz forte, porque Jesus ensinava também com sabedoria, Jesus também ensinava com graça, mas quando ele tinha que ser forte, também no seu discurso ele era. Então eles pensaram primeiramente que ele poderia ser João Batista, que tinha ressuscitado. Mas rapidamente aparece um outro personagem, e outros dizem que é Elias, o mesmo profeta que achavam que João, quando estava batizando às margens do Jordão, eles também pensaram que era Elias, e agora eles estavam pensando que Jesus também era Elias. E quando nós olhamos o ministério do profeta Elias, irmãos, que é considerado o profeta do fogo, nós vamos encontrar que naquele momento o povo cocheava entre dois pensamentos. O povo tinha se desviado por causa de Jezabel, por causa de Acabe, que tinha levantado e autorizado a levantar altares a Baal e a deuses estranhos em Israel. E nós observamos que o profeta Elias surge, desafiando os profetas de Baal e os profetas de Azé, que ao todo eram 850 profetas. E ele chega diante daquele povo e diz: porque cocheais entre dois pensamentos? Mas ele manda aqueles profetas de Baal pegar ali um cordeiro e colocar sobre o altar, e ele faz um desafio: o Deus que responder com fogo, este será Deus em Israel. E os profetas de Baal clamam, gritam, suplicam, e nada acontece. E Elias passa até mesmo como a zombar deles, mandando eles clamar mais alto. Mas diz que ao próximo meio-dia Elias manda parar. Ele diz: agora é a minha vez. Ele repara o altar do Senhor. Pegam 12 pedras, simbolizando as pedras, aleluia, das tribos de Israel, coloca sobre o altar. Ele deita o cordeiro, manda fazer um rego, manda jogar água, e depois ele olha para o céu e faz a sua oração e diz: Senhor, mostra que tu és Deus em Israel. E diz que naquela hora o fogo cai do céu, consome o holocausto, lambe a água que está ao redor do altar, e o povo cai por terra dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aleluia. Era o profeta do fogo. Mas nós encontramos, irmãos, que lá na frente, depois da morte de Acabe, nós encontramos, irmãos, que Acasias, filho de Acabe, assume o reino. E diz lá no capítulo 1 do 2º livro de Reis, que um dia Acasias ele cai de uma janela alta. O grande problema, irmãos, é quando nós caímos da graça, caímos na presença de Deus, caímos da misericórdia de Deus, e ficamos lá caídos. E diz que Acasias caiu, adoeceu, e o que Acasias faz? Ele chama algum dos seus servos e manda consultar a Baal, para saber se ele se levantaria daquela cama. Mas Deus se revela ao profeta Elias, e manda o profeta Elias ir ao encontro, aleluia, daqueles homens que estavam indo para consultar a Baal. E ele chega e diz: olha, volta, diz ao rei que a cama que ele subiu
ele não vai mais descer, mas ele certamente morrerá, para que ele saiba que há Deus em Israel, e que não precisava ir consultar a deuses estranhos. Aleluia. Aqueles homens voltam do meio do caminho, e quando eles chegam, quem sabe o rei naquele momento até se assusta: já voltaram? Vocês já foram e já vieram? Ele diz: não, nós voltamos do meio do caminho. Mas por que vocês voltaram do meio do caminho? Porque nos apareceu um homem, e ele disse que nós voltássemos e dissesse, aleluia, que o Deus de Israel estava dizendo que a cama que você subiu, você certamente vai morrer. E ele ouve e diz como era este homem, como eram as suas vestes. E eles começaram a dizer a respeito das vestes do profeta, e quando eles falaram, ele disse: é Elias. É Elias o tisbita, bendito seja o nome do Senhor. Naquela mesma hora, Acasias chama um capitão e diz para ele: vai ao encontro do profeta e traz Elias aqui diante de mim, porque eu quero falar com ele. E aquele capitão de 50 homens, ele toma os seus soldados e vai para o monte onde estava o profeta. E ele chega diante do profeta, aleluia, lá debaixo do monte. Ele grita: homem de Deus, assim diz o rei, desce. E o profeta Elias disse: eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e consuma você e os seus 50. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Quando o rei vê que ninguém chega, ele manda mais um capitão com outros 50 homens, e aquele capitão chega diante do monte, e quando ele chega ali, ele grita bem forte, com muita autoridade, e diz: assim diz o rei, homem de Deus, desce. E ele ainda completa: depressa. Ele diz: desce e depressa. Um chegou e disse: desce. O outro chega e disse: desce depressa. E ele disse: eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e consuma você e os seus 50. O fogo desceu e veio. Aleluia. O rei Acasias, meu professor, chama outro capitão, e aquele capitão agora toma os seus 50 e ele vai lá para o monte para trazer Elias. Mas aquele capitão, ele chega diferente. Quando ele vai se aproximando do monte, ao pé do monte, ele dobra o seu joelho e diz: homem de Deus, tenha misericórdia da minha vida e da vida dos 50 que estão comigo. Oh, bendito seja o nome do Senhor. E na mesma hora, o anjo do Senhor, o Senhor diz a Elias: desce e vai com ele. Bendito seja o nome do Senhor. Este era o profeta Elias, o profeta do fogo, porque ele tinha comunhão com Deus. Ele orava, aleluia, e podia fazer a chuva parar durante 3 anos e 6 meses. Ele era aquele que estava na presença do Senhor, aleluia, que se alimentava quando Deus mandava o alimento para ele, e bebia do ribeiro. Igreja. E eles perguntavam e diziam: quem sabe é Elias. Mas outro rapidamente disse: mas tem outros que dizem que é Jeremias. E quem era Jeremias? Jeremias era aquele profeta que Deus se revela a ele. Uma certa vez diz para ele: desce à casa do oleiro e lá eu falarei contigo. Deus manda ele lá na casa do oleiro, e Jeremias vai lá na casa do oleiro,
E quando ele chega na casa do oleiro, ele vê o oleiro trabalhando com aquele barro, fazendo aquele vaso, mas ele viu que o vaso se quebrou na mão do oleiro, e o oleiro começou a amassar novamente aquele barro, e fez um vaso mais bonito, mais precioso, aleluia. E Deus diz para ele: assim sois vós também nas minhas mãos. O que é que Deus estava dizendo através de Jeremias? Aleluia, sou eu que amasso o barro, sou eu que trabalho no barro, sou eu que preparo o barro, sou eu que dou forma ao vaso, sou eu que faço da maneira que quero e do jeito que eu quero. Mas ele dizia: quem sabe é Jeremias. Mas Jeremias, quando ele foi chamado por Deus, ele era conhecido como o profeta das lágrimas. Jeremias ficou conhecido como o profeta chorão, pelas suas profecias, pelas suas lágrimas, pelo livro de Lamentações de Jeremias. Então ele é conhecido como o profeta das lágrimas. Mas um dia Deus se revela a Jeremias e diz para Jeremias: Jeremias, antes que se formasse no ventre eu te conheci, antes que saísse da madre eu te santifiquei, e te dei as nações por profeta. Aleluia, o que eu mandar você falar, você vai falar. Ele disse: ah, Senhor, eu sou uma criança, eu não sei falar. Aí Deus diz: não digas que é uma criança, porque aonde eu te enviar tu irás, o que eu mandar você falar, você vai falar. Agora tem uma coisa, Jeremias, a sua mensagem será uma mensagem forte, porque eu te ponho hoje sobre as nações como profeta. E tem uma coisa, eu te ponho como profeta para arrancar, para derribar, para destruir, para arruinar, mas também te coloco como profeta para edificar e também para plantar. Bendito seja o nome do Senhor. Mas Jeremias não era o Senhor Jesus. Ele diz: não. Aleluia. Jesus para naquele momento e pergunta aos discípulos: e vocês, o que estão dizendo que eu sou? Naquele momento Pedro toma a palavra e diz: tu és o Cristo, tu és o Cristo, tu és o Cristo, tu és o Cristo. Oh, aleluia. Jesus disse: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelaste a carne e o sangue. Oh, irmãos, somente quem recebe esta revelação pode saber realmente quem é Jesus. Aleluia. Há alguns aí fora, tem o Jesus que fica pendurado no pescoço, tem o Jesus do papel de parede, tem o Jesus, aleluia, na traseira de um caminhão, tem um Jesus pendurado no crucifixo, tem o Jesus, aleluia, da procissão do Senhor morto, tem Jesus de toda cor, tem Jesus para todo gosto, tem Jesus de todo tipo, de toda maneira. Mas o Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, irmão, é somente a quem Ele revela, é somente quem conhece Ele. Bendito seja o nome do Senhor. E neste ano de 2023, Jesus está querendo se fazer revelar de uma maneira diferente para você. Ele quer que você conheça Ele na sua profundidade, na sua intimidade, naquilo que Ele tem para revelar a você. Era isso que Jesus estava fazendo a Saulo. Saulo, que era um perseguidor, Saulo que tinha uma carta branca na mão, aleluia, autorizado pelas autoridades de Israel para perseguir, aleluia, todos aqueles que pronunciassem o nome de Jesus. E ele vai na estrada, ele vai caminhando, ele vai indo, aleluia, com toda a força, mas de repente uma luz muito forte aparece, uma luz aparece no seu caminho, aleluia, ele cai por terra e ele diz: quem és tu? Quem és tu? Eu fico vendo, irmão, Paulo, que era da escola do farisaísmo,
E o fariseu, irmão, ele não chamava ninguém de Senhor. Mas naquele momento, ele caindo diante da luz, ele já começa a dizer: quem és tu, Senhor? Quem és tu, Senhor? Quem és tu, Senhor? Aleluia. Jesus podia dizer tanta coisa, irmão, mas Jesus, ele diz somente o seu nome: eu sou Jesus. Eu sou Jesus. Oh, irmão, quantas vezes na nossa hora de luta, na nossa hora de sofrimento, na nossa hora de angústia, na nossa hora de tristeza, nos momentos difíceis que nós estamos atravessando, aleluia, pensamos que estamos sozinhos, e Ele chega bem pertinho e diz: eu sou Jesus, eu sou o teu amigo, eu sou a tua esperança, eu sou o teu ajudador. Aleluia. Quem é Jesus para você neste ano de 2023? O que é que você está esperando que Ele se revele para você nesta noite? Ele está dizendo: eu sou Jesus. Ele está dizendo: eu sou, aleluia, aquele que estou aqui nesta noite, eu estou neste lugar, eu sou aquele que tem autoridade sobre o mar, eu sou aquele que tem autoridade sobre o vento, eu sou aquele que tenho autoridade sobre os mortos, e posso dizer: Lázaro, sai para fora. Eu sou aquele que posso chegar no tanque de Betesda, aleluia, e dizer: toma a tua cama e vai embora. Nesta noite Jesus está aqui, Jesus está aqui, Jesus está aqui, Jesus está aqui. Ele está dizendo: eu sou Jesus, eu sou Jesus, eu sou Jesus, eu sou Jesus, eu sou Jesus. Oh, aleluia, glória a Deus, eu sou Jesus. Aleluia. Ele estava dizendo naquele momento para Saulo: eu sou Jesus. Que susto, irmãos, um homem que estava perseguindo, caindo, com a luz brilhando dentro dele, e ainda pergunta: quem és? Ele diz: eu sou Jesus. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Oh, aleluia. Mas eu glorifico o nome do Senhor, irmãos, porque lá na ilha de Patmos, lá no final do ministério do apóstolo João, ele diz: estava eu na ilha de Patmos. Oh, glória a Deus. Quando de repente, aleluia, ele prisioneiro, quem sabe esperando somente a morte chegar para ele, era o último dos apóstolos que estava vivo e agora estava exilado lá em uma ilha, a ilha chamada Patmos. Mas de repente, aleluia, ele vê uma luz, e quando ele olha, aleluia, ele vê um ser com vestes compridas, brancas, aleluia, que vai até os pés. Ele olha e vê no seu peito um cinto de ouro, a sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como a neve, dos seus olhos saíam como chamas de fogo, os seus pés eram reluzentes como latão quando está no fogo, e a sua voz era como a voz de muitas águas. E João, naquele momento, igreja, ele cai, aleluia, prostrado diante dos pés, aleluia, aquele que Pedro estava dizendo naquele dia: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. João agora caído, aleluia, Jesus chega, coloca a sua destra sobre ele e disse: João, não temas, João, eu sou o primeiro e o último,
o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou, vivo para todo sempre. Era aquele que Pedro estava dizendo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus estava dizendo: eu sou o Cristo, eu sou o Cristo, eu sou Jesus. Não importa a luta, Ele está dizendo para você: eu sou Jesus, eu estou aqui, eu estou contigo, eu estou com você. Nesta noite, levante a sua mão e adore aquele que é Senhor da tua vida. Ele está dizendo: eu sou Jesus. Jesus está aqui. Jesus está aqui, aleluia. Ele está dizendo: eu estou aqui, aleluia. Eu sou Jesus, eu sou Jesus. Mocidade, louva o nome do Senhor. Ele está aqui nesta noite. O que dizem os homens ser os filhos do homem? Uns dizem que é João Batista, Elias, Jeremias, um dos profetas. Mas vós, quem dizeis que eu sou? Tu és o Cristo. Tu és o Cristo. Tu és o Cristo. Eu sou Jesus. E Ele está dizendo: não temas. Não temas, ó pequeno rebanho, porque foi do agrado do Pai vos conceder o reino. Quantos podem dizer amém?